Olá, alunos do segundo ano. Aqui quem fala é o seu professor de Física, Wesley, e nessa videoaula a gente vai trabalhar com a Física 2, capítulo 6. Como esse capítulo é muito extenso, a gente vai dividir em duas partes. Então agora é a parte 1. Capítulo 6, potencial elétrico, diferença de potencial, também chamado de DDP, tensão ou voltagem. O que é potencial elétrico? É uma grandeza escalar. É uma propriedade de ponto, ou seja, em cada ponto do campo elétrico, nós associamos uma grandeza escalar chamada de potencial elétrico. Vamos lembrar, todo corpo eletrizado, ele perturba a região ao seu redor, criando um campo elétrico. Para estudar esse campo elétrico, em cada ponto é associada uma grandeza vetorial, chamada de vetor campo elétrico, que já foi estudado por nós. Só que em cada ponto desse campo elétrico, nós associamos uma grandeza escalar, chamada de potencial elétrico. Por isso que os livros falam que, tem registrado nos livros, que o potencial elétrico é uma propriedade de ponto. Em cada ponto do campo elétrico é associado o potencial elétrico. Qual que é a unidade de medida de potencial elétrico? Volt. E lembre-se, 1 volt é 1 joule por coulomb. Nesse desenho, nós temos aqui uma carga fonte Q. P é um ponto do espaço. E esse ponto se encontra a uma distância D da carga fonte, que é uma carga pontiforme. Nesse exemplo, nós temos uma carga pontiforme fixa no espaço Q. Nós temos dois pontos desse campo elétrico, o ponto X, o ponto Y. dx é a distância desse ponto do espaço, a carga fonte. dy é a distância desse ponto do espaço, a carga fonte. Como calcular o potencial elétrico no ponto X, no ponto Y, criado por uma carga pontiforme Q? A gente vai usar essa expressão. Então, o potencial elétrico que uma carga fonte determina em um dado ponto é a razão do produto da constante eletrostática vezes a quantidade de carga elétrica da carga fonte, que gera o campo elétrico, que vai gerar o potencial elétrico, dividido pela distância da carga fonte ao ponto em questão. D é a distância da carga fonte ao ponto em questão. Veja que não está em módulo. Por quê? Porque potencial elétrico é uma grandeza escalar. Ela pode ser positiva, negativa. Depende do sinal da carga fonte. Se a carga fonte for positiva, maior do que zero, o potencial é positivo. Se a carga fonte for negativa, menor do que zero, o potencial é negativo. Se a carga fonte não tem carga, não tem potencial. O mais importante, o que essa grandeza potencial elétrico nos fornece? Ela mede a quantidade de energia potencial elétrica vai estar armazenada no corpo para cada coulomb. Então, se eu falar que nesse ponto P, o potencial elétrico é 20 volts, o que está falando para nós? Que para cada coulomb colocado nesse ponto, tem 20 joules de energia potencial elétrica armazenada no corpo. Então, ela mede a quantidade de energia armazenada no corpo por unidade de carga. Então, se nesse ponto do espaço, de novo, tem um potencial elétrico de 20 volts, significa para cada coulomb colocado nesse ponto P, a quantidade de energia potencial elétrica armazenada no corpo é 20 joules. Potencial elétrico, como já foi falado, é uma grandeza escalar, leva em consideração o sinal. Aqui nós temos uma carga pontiforme fixa Q1, uma carga pontiforme fixa Q2, uma carga pontiforme fixa Q3, uma carga pontiforme fixa Q4 e aqui Q5. Ambas vão gerar um campo elétrico. E também vão gerar em cada ponto desse campo elétrico um potencial elétrico. Então, nesse ponto P, a carga fonte Q1 vai gerar um potencial elétrico 1. Essa carga fonte Q2 vai gerar no ponto P um potencial elétrico 2. A carga fonte 3 vai gerar no ponto P um potencial elétrico 3.
a carga fonte 4 vai gerar no ponto P um potencial elétrico 4 e a carga fonte 5 vai gerar um potencial 5. Para você descobrir o potencial elétrico resultante no ponto P, basta fazer uma soma algébrica do potencial elétrico que cada carga pontiforme, a carga fonte, vai gerar no ponto em questão. Lembre-se, diferença de potencial, também chamada de DDP, tensão elétrica ou voltagem, é uma grandeza escalar que mede a quantidade de energia é fornecida ou transferida para que um coulomb saia do ponto A ao ponto B. Nesse exemplo aqui, nesse desenho, nós temos uma relação entre o campo elétrico uniforme e DDP. Nós temos duas placas, uma carregada positivamente, uma carregada negativamente. Entre elas, nós temos um campo elétrico uniforme, ou seja, em qualquer ponto, o vetor campo elétrico tem o mesmo módulo, mesma direção e o mesmo sentido. Essa relação só é válida para um campo elétrico uniforme. O que ela fala para nós? Que a diferença de potencial entre dois pontos de um campo elétrico uniforme é igual ao produto do campo elétrico uniforme, do vetor campo elétrico uniforme, vezes a distância entre os dois pontos. Nesse caso aqui, D é a distância entre as duas placas. Tá? Então, importante, não esqueça. Se eu falo para você que a diferença de potencial entre dois pontos é 20 volts, o que eu estou falando para você? Que para cada coulomb sair do ponto A e ir para o ponto B, qual é a quantidade de energia potencial elétrica fornecida? Qual a quantidade de energia elétrica fornecida? 20 joules por coulomb. Então, diferença de potencial, tensão ou voltagem, mede a quantidade de energia elétrica fornecida para que um coulomb saia do ponto A ao ponto B. Então, se nesse exemplo for falado que a diferença de potencial entre essas duas placas é 50 volts, significa que para que um coulomb saia da placa positiva e vai para a carga negativa, para a placa negativa, qual é a quantidade de energia? Se a voltagem é 50 volts, 50 joules por coulomb. Ou seja, para que um coulomb saia do polo positivo para o polo negativo, qual é a quantidade de energia fornecida? 50 joules por coulomb. Com isso, nós encerramos essa primeira parte do capítulo. Só uma observação antes, desculpa. Não esqueça que potencial elétrico é uma grandeza escalar, é uma propriedade de ponto. E o que ela mede? A quantidade de energia potencial elétrica armazenada no corpo por unidade de carga. Então, se nesse ponto tem um potencial, um exemplo, de 20 volts, então para cada coulomb, qual é a quantidade de energia potencial elétrica armazenada no corpo? 20 joules. Então, se nesse ponto eu colocar um corpo que tem uma quantidade de carga de 2 coulomb, qual é a quantidade de energia potencial elétrica armazenada nesse corpo? 40 joules. Tá? Bom, obrigado a todos, fiquem com Deus, Deus abençoe sua casa, sua família, e lembre-se, é tempo de crescer.